Para os pais, está cada dia mais difícil de educar os filhos. Para os filhos, cada dia mais natural desafiar os pais. Uma série de fatores interfere no comportamento das crianças, inclusive a atitude dos pais. A rotina corrida, muitas vezes, é um dos motivos para que pai e mãe se sintam culpados e errem na educação dos filhos. O resultado é quase sempre a permissividade, o autoritarismo e uma criança sem limites. A gente sempre tenta fazer o melhor para os filhos, os pais têm essa obrigação, mas às vezes o melhor não é o melhor para ele. Às vezes os pais não percebem, eles acabam dando esses sinais de falta de limites fora do ambiente da casa. Eles fazem isso dentro de casa, mas não é identificado pelos pais, porque não tem os pais acabam não tendo tempo para perceber isso, devido à vida corrida, a rotina diária que é do trabalho para casa, é supermercado, é escola, e acabam não tendo tempo para prestar atenção nessa criança. Os filhos sem limites geralmente são frutos de uma criação permissiva, né, onde tudo pode, ou então uma educação totalmente barrada, onde não pode nada. Na escola, a responsabilidade pela educação na primeira infância gera discussões. Crianças que vêm de casa sem limites e regras se tornam incontroláveis. Mau comportamento, revolta, brigas ou apatia são alguns dos reflexos da falta de limites. Alguns pais interpretam como personalidade forte, ou que, na verdade, é a negligência na hora de ter pulso firme. Limites é um processo que se constrói com a criança. É importante que os pais se sintam seguros no momento de conversar com a criança e de colocar até onde ele pode ir e até onde ele não pode, né? E isso é através da segurança dos pais, através do diálogo, porque não é só chegar e colocar a ordem para a criança hoje questiona tudo, né? E os pais precisam colocar referências para a criança. O mais importante é que eles deem a referência para a criança, para que ela possa tomar conhecimento até onde ela pode ir e não ceder a algumas chantagens que a criança apresenta. Com a ajuda profissional, os pais descobriram que somente cuidar dos filhos não é o suficiente. Educar e criar são dois conceitos bem diferentes. Muitas vezes, a necessidade de atenção e tempo com as crianças pode representar um passo a favor dessa relação. Mesmo na correria do dia a dia, dá para conciliar. O bom senso é importante nesse momento, né? Quando a gente vai dar um limite, não simplesmente dar o limite só para impor uma autoridade, porque sou pai, eu sou mãe, então vou dizer não e não e pronto. Então, ter um bom senso, né? Há lugares e há momentos específicos para a gente poder ensinar a criança o que pode e o que não pode. Uma nova dinâmica familiar requer divisão dos papéis da escola e da família. A responsabilidade que tem sido atribuída à escola pelos pais deve ser devolvida ao ambiente familiar. Existe uma parceria entre os pais, a escola. É importante que a escola saiba como que essa criança está sendo educada em casa, quando ela apresenta algum comportamento que foge ao comportamento de uma criança, de uma normalidade, né? Quando ela começa a apresentar atitudes agressivas. Isso tudo tem uma causa, né? E o efeito muitas vezes vai apontar na escola que algo não está bem na educação dessa criança, ou no ambiente familiar, ou no ambiente escolar. A criança sinaliza com certeza quando ela está apresentando um comportamento de apatia na escola, ou de atitudes mais agressivas, chamando a atenção geralmente dos professores e em casa dos pais. Para ajudar os pais a reforçar a autoridade, a orientação é começar pela transferência de valores através do exemplo e do diálogo. A conversa é sempre a melhor alternativa. Às vezes, assim, quando eu não faço alguma coisa que meus pais não gostam, daí eles me chamam lá no meu quarto e me dizem que não pode fazer assim. Eu penso que o maior desafio, enquanto pais, para educar uma criança, manter aquilo que se quer ensinar, porque a criança ela está o tempo todo testando os pais, né? Nesse dia a dia corrido que os pais têm, é difícil eles terem esse tempo para parar e conseguir explicar para os filhos o que é melhor para eles e o porquê que a gente diz não, o porquê do sim. Então o limite é dado dessa maneira. Os pais têm que explicar o que é certo, o que é errado, o porquê disso e manter. Então não basta só dizer o não, tem que explicar o porquê do não e manter aquele não. Mais importante do que saber a hora de dizer o não, os pais precisam aprender a importância de explicar o
o porquê do não e do sim. Desta forma, o filho entende que nem sempre as vontades são feitas, porque nem tudo que queremos é o melhor para nós. Às vezes eu se comporto legal e às vezes não, né? E quando tu se comporta legal, o que eles fazem? Daí eles dizem parabéns que eu fui bem querida hoje. Não é fácil corrigir e dizer não. Seria mais cômodo dizer sempre sim, mas o que é conveniente nem sempre é uma boa saída. Quem corrige demonstra um grande amor e cuidado com o outro. Para educar e impor limites, ter paciência e amor é essencial. Quanto pais, a obrigação é dar o exemplo de respeito, de educação. Então, as famílias têm valores que elas acabam só falando da boca para fora, mas na hora de mostrar em atos, não é assim que é feito.